A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Capítulo 5, parte 2. Variável 3. Paternidade acidental. As reclamações que seguem indicam que a paternidade acidental é pelo menos parcialmente responsável pelo problema do sono do bebê. O bebê não dorme a menos que eu nine-o, alimente-o, deite-o no meu peito, etc. O bebê parece estar cansado, mas no minuto em que eu coloco no berço ele chora. O bebê acorda na mesma hora toda noite. Quando o bebê acorda à noite eu o alimento, mas ele nunca mama muito. O bebê não tira sonecas por mais de 30 ou 45 minutos. O bebê acorda às 5 para começar o dia. O bebê se recusa a dormir no berço. O bebê acorda quando a chupeta cai da boca. Dependência de acessórios. O acessório é um objeto ou ação que está fora do controle do bebê e é usado pelos pais para fazê-lo dormir. Eles são um dos temas centrais da paternidade acidental. Eu pergunto aos pais, o que eles fazem para a criança dormir? Rotineiramente, você segura o bebê no colo, fica andando com ele, ou nina e balança o bebê até que ele durma? Oferece o seio, a mamadeira para acalmá-lo? Deixa-o dormir no seu peito, no balanço ou na cadeirinha do carro? Leva para sua cama quando ele está chateado? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, está usando um acessório e garanto que o feitiço virará contra o feiticeiro. Ninar, andar com o bebê no colo e levá-lo para passear de carro são acessórios de movimento. Você se torna um acessório humano quando oferece o seio para ajudar a criança a dormir. Deite-a na sua cama, sobre o seu estômago, segura na dobra do braço ou a leva e permite que ela durma com você. Frequentemente, a dependência dos acessórios começa com uma medida desesperada. A criança está super cansada e chorando às 3 da manhã, portanto, o papai anda com ela. Como em um passe de mágica, ela silencia e logo adormece. Você pode usar esse artifício poucas vezes, mas logo o bebê não conseguirá se acalmar ou adormecer sem ele. Aproximadamente um mês depois, esse passeio já chateia o papai, mas é preciso mantê-lo, pois, como ele explica, a criança não dorme se eu não fizer isso. Acessórios versus itens de conforto. Um acessório não é a mesma coisa que um item de conforto. Depende de quem está no controle, a mãe ou o bebê. O acessório é algo que o pai ou a mãe escolhe e controla. Um item de conforto, como o cobertor ou bicho de pelúcia favorito, é algo que a criança controla. Os acessórios são oferecidos nas primeiras semanas após o nascimento. Os bebês não adotam os itens de conforto antes de 6 meses ou mais. A chupeta pode se encaixar nas duas descrições. Se a criança acorda quando ela cai da boca e precisa que a mãe a coloque de volta, é um acessório. Se a criança fica acordada sem ela ou consegue colocá-la de volta na boca, ela se torna um item de conforto. O que fazer? Antes que seja tarde demais, repense as práticas que já adotou. Você quer amamentar o bebê ou andar com ele à noite quando ele tiver 5 meses, 11 meses, 2 anos? Você ainda o levará para a sua cama no meio da noite até que ele decida que não quer mais? É melhor evitar os acessórios agora do que eliminá-los mais tarde, o que será muito mais difícil. Se você já caiu nessa armadilha, a boa notícia é que os maus hábitos desaparecem rapidamente nos primeiros meses. Em vez de depender do acessório, use o ritual dos 4S. Inclua o método de silenciar e dar tapinhas se o bebê precisar se acalmar. Pode levar 3 dias ou mais de uma semana, mas se você for constante, logo o desacostumará desse hábito que você criou. O perigo de entrar correndo no quarto do bebê. O padrão de sono, como acordar frequentemente ou no mesmo horário toda noite, fornece dicas importantes sobre o que os pais fizeram de errado inadvertidamente. Se a criança acorda com frequência, eu preciso descobrir quantas vezes ela acorda durante a noite. Um recém-nascido que está em uma boa rotina não deve acordar mais do que 2 vezes por noite. Se o bebê acorda a cada hora ou mesmo a cada 2 horas e eliminamos a hipótese de fome e de dor, existe uma boa chance de que você esteja fazendo algo que torne a noite atraente para ele. Primeiramente, quando o bebê passa da marca das 6 semanas, o desenvolvimento cerebral está mais avançado e ele já faz associações. Portanto, se você tem um método para lidar com o desespero noturno, por exemplo, levar para a cama ou alimentar, ele irá esperar isso e reclamará bem alto se você não fizer. Você já sabe que eu não recomendo deixar a criança chorando. No entanto, às vezes os pais não percebem que se mexer não é a mesma coisa que acordar. Se você respondeu sim para as perguntas: o que você faz quando o bebê acorda no meio da noite ou quando ele acorda mais cedo de uma soneca? Você entra no quarto correndo, brinca com ele, leva-o para a sua cama? Pode ser
que esteja entrando no quarto da criança prematuramente e perturbe o sono dela ou o interrompa. Se a criança for deixada sozinha, ela pode adormecer novamente e prolongar suas sonecas muito curtas ou diminuir e eliminar o despertar noturno frequente. O mesmo ocorre com a hora do acordar. Os pais erram quando entram no quarto correndo e dizem: "Bom dia, senti saudade de você a noite toda", só que são 5 da manhã. O que fazer? Ouça, responda ao choro, mas não entre correndo no quarto para resgatar a criança. Todos os bebês fazem ruídos quando saem do sono profundo. Conheça os sons do seu bebê. Eu chamo isso de infantilez. Parece que ele está falando sozinho. Não é a mesma coisa que chorar e frequentemente volta a dormir. Se você ouve o bebê no meio da noite ou durante a soneca da tarde, não o atenda correndo. Quando ele acordar às 5, às 5:30, e você sabe, porque eu presumo que você esteja em uma boa rotina e monitore as mamadas diurnas, que ele está com fome, basta alimentá-lo, enrolá-lo na manta e colocá-lo de volta no berço às 5:30. Utilize o método de silenciar e dar tapinha se necessário. Ele não precisa ficar acordado. Quando finalmente ele acordar pela manhã, cuidado com seu tom de voz. Não haja como se estivesse abandonando o coitadinho. Diga: "Olha só você aí deitado, se divertindo sozinho. Excelente trabalho." O despertar habitual. Assim como os adultos têm seus hábitos ao despertar, o mesmo ocorre com os bebês. A diferença é que nós olhamos para o relógio e resmungamos: "Meu Deus, são 4:30 da manhã, igual a ontem." E então voltamos a dormir. Alguns bebês fazem isso, mas outros choram e os pais logo chegam correndo. O fato é que, acidentalmente, pais que fazem isso reforçam o hábito. Para descobrir se o bebê tem um padrão habitual, eu pergunto: ele acorda no mesmo horário toda noite? Se for esse o caso, e se ele acordar por mais de 2 dias sucessivos, reconheça que existe um padrão de desenvolvimento. Há uma grande chance de que você entre no quarto do bebê e utilize algum tipo de acessório. Por exemplo, você o nina ou oferece o seio. Isso faz voltar a dormir, mas é uma solução transitória, um band-aid. Você precisa de uma solução. 9 entre 10 crianças que acordam habitualmente não precisam mamar, a não ser que estejam passando por um impulso de crescimento. Em vez disso, enrole-a na manta novamente, se necessário, ofereça a chupeta para acalmá-la e conforte-a com o método de silenciar e dar tapinhas. A menos que o bebê seja dependente da chupeta, eu recomendo a chupeta para os bebês com menos de 3 meses, porque a maioria deles ainda não se tornou dependente desse recurso. Mantenha a estimulação em um mínimo. Não nine, não balance, não troque fraldas, a menos que seja necessário. Faça a rotina dos 4S e fique presente até que ele entre em sono profundo. Você também precisa tomar medidas para quebrar o hábito do despertar. Portanto, digamos que você já tenha eliminado as outras hipóteses, como dor e desconforto. Também não é fome, porque você aumentou as mamadas durante o dia e encheu o tanque à noite. Use o que eu chamo de técnica de acordar para dormir. Em vez de ficar deitado esperando o bebê acordar, coloque o relógio para despertar 1 hora antes do momento em que ele costuma acordar, e então você o acorda. Ele não acorda completamente, mas abre um pouco os olhos, murmura, se move um pouco como um adulto cujo sono profundo foi interrompido. Faça isso durante 3 noites seguidas. Eu quase posso te ouvir falando: "Você deve estar louca." Eu sei que acordar para dormir é uma sugestão absolutamente contraintuitiva, mas funciona. Às vezes você precisa de apenas 1 noite para quebrar esse hábito, mas eu recomendo continuar o método por 3 noites. Quebrando os elos da confiança. Muitos pais que me consultam na esperança de resolver as dificuldades relacionadas ao sono já tentaram alguns métodos para solucionar o problema. A inconstância é uma forma de paternidade acidental. Não é justo ficar sempre mudando as regras para o bebê. Eu chamo minhas estratégias de sono sensível, uma filosofia intermediária que respeita as necessidades do bebê e dos pais. Não é nada complicado ou extremo, apenas exige constância. Outros especialistas em bebês sugerem medidas mais extremas, como dormir com a criança ou a resposta atrasada, recurso às vezes chamado de choro controlado. É óbvio que cada abordagem tem seus méritos e você encontrará exércitos de pais que defendem uma ou outra. Se uma delas funcionar para você, ótimo. No entanto, se você estiver lendo esse capítulo, suspeito que o bebê ainda tem problemas com o sono. Quando os pais me dizem que o bebê não gosta de dormir ou detesta o berço, eu sempre pergunto: onde ele dorme? No Moisés? No berço? O berço fica no quarto dele ou no quarto do irmão ou no seu quarto? Quando a criança resiste ao berço, quase sempre a mãe não começou como desejava continuar. Então pergunto uma série de coisas. Você defende a ideia do leito familiar onde o bebê nasceu?
Neste caso, suspeito que você não tenha pensado muito bem nessa filosofia em termos práticos ou não tenha determinado em qual momento transferiria para o berço. Se ele já estava no próprio berço e você o levou para a sua cama, porque isso é mais conveniente no meio da noite, definitivamente criou um padrão de paternidade acidental. Eu não recomendo nenhum dos extremos. Acredito que a criança, ao dormir com os pais, não desenvolve as capacidades de sono independente. Por outro lado, quando permitimos que a criança chore sozinha, isso quebra o elo de confiança entre a mãe e a criança. Eu acredito que é fundamental ensinar a criança a dormir na própria cama, seja no Moisés ou no berço, e incentivá-la a dormir sozinha desde o primeiro dia. Se você tem um leito familiar que é bom para você e no qual a criança dorme bem, continue com ele. Existem pais que ficam felizes com essa situação. Mamãe e papai decidiram juntos e formam uma ótima equipe. Esses pais raramente me consultam, porque não devem ter problemas com o sono. Mas alguns pais tentam esse método porque ouviram falar que, se não compartilharem a cama com o bebê, ele não criará laços com eles. Mesmo que você não durma com o bebê, ele sempre estará ligado a você. Em seguida, os pais recorrem ao oposto e expulsam o bebê para um berço que fica no final do corredor em um momento em que ele não é capaz de se acalmar sozinho. É óbvio que o bebê reagirá a essa mudança. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Fico com os cabelos em pé quando os pais me dizem que deixaram o bebê chorando por 1 ou 2 horas. Alguns bebês ficam tão chateados e choram por tanto tempo que chegam a vomitar. Outros simplesmente gastam energia, tornam-se ainda mais superestimulados e sentem fome, deixando o casal confuso e exausto. Muitos bebês que passaram por essa situação têm problemas crônicos de sono desse ponto em diante, transformam o horário de dormir em uma batalha diária, tornam-se medrosos e até sentem medo do próprio berço. Neste meio tempo, a rotina diurna é virada de cabeça para baixo. Não existe nenhum traço de rotina no dia do bebê. Ele está esgotado, descontrolado, adormece enquanto está mamando e não se alimenta bem e nem dorme bem. Se você já experimentou um extremo e depois outro, e agora o seu bebê está chateado e desconfiado e ainda não dorme bem, é necessário voltar à estaca zero. Estabeleça uma boa rotina diária e use o ritual dos 4S para diminuir o nível de energia da criança. Mas, por favor, atenha-se ao plano. Haverá dias e noites em que as coisas não correrão de acordo com o planejado, e você precisa de 3 dias, 1 semana ou 1 mês para eliminar um padrão. Porém, se seguir a constância das minhas sugestões, elas surtirão efeito. Prepare-se para dedicar várias semanas a reconquistar a confiança do bebê, mesmo que ele tenha apenas 3 ou 4 meses. Seus atos têm de ser cuidadosos e estáveis, para que você mostre a ele que veio para ficar. Cada passo do processo pode demorar 3 dias a 1 semana, até que a criança confie em você o suficiente para se sentir confortável no berço. O processo pode durar 3 semanas a 1 mês. Fique atento aos sinais. No primeiro sinal de sonolência, comece o ritual dos 4S para diminuir o nível de energia, incluindo o método de silenciar e dar tapinhas. Enrole a criança na manta e sente-se com as pernas cruzadas com ela no chão, encostada na parede ou no sofá. Quando ela estiver calma, faça assim. Em vez de colocá-la no berço, deite em um travesseiro alto e firme, colocado sobre os seus joelhos. Fique ali com ela, continue dando os tapinhas e sussurrando shh, 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 até que ela entre em um sono profundo. Espere mais ou menos 20 minutos e então descruze as pernas e deslize o travesseiro para o lado. Sente-se ao lado do travesseiro para que esteja presente se ela acordar. Leia, escute música, medite com fones de ouvido ou tire um cochilo. Fique a noite toda. Esse é um sacrifício que você precisa fazer para reconquistar a confiança do bebê. Na segunda semana, faça a mesma rotina, mas comece já com o travesseiro no chão à sua frente e não no colo. Quando o bebê estiver pronto, coloque-o sobre ele. Novamente, fica ao lado dele. Na terceira semana, sente-se na cadeira com ele e coloque o travesseiro no berço quando você colocar a criança sobre ele. Coloque as mãos nas costas dela para que ela saiba que você ainda está ali. Durante 3 dias, fique em pé ao lado dela até que adormeça. No 4º dia, retire a mão, mas continue do lado do berço enquanto ela dorme. 3 dias depois, saia do quarto quando ela entrar em sono profundo, mas volte imediatamente se ela chorar. Por fim, no 4º dia, coloque-a no colchão e não no travesseiro. Do contrário, use o travesseiro por mais 1 semana e tente de novo. Isso parece tedioso e difícil, e é mesmo. Porém, se você não tomar agora medidas para curar a fobia do berço, ela piorará e provavelmente você terá uma criança dependente pelos próximos anos. É melhor recuperar a confiança dela agora. Variável 4. A fome. Essas reclamações indicam que a fome é, pelo menos parcialmente, responsável pelo problema de sono do bebê.
O bebê acorda chorando várias vezes à noite, mas tomou uma mamadeira inteira. O bebê não dorme mais de 3 ou 4 horas durante a noite. O bebê dormia 5 ou 6 horas por noite, mas de repente começou a acordar. Quando os bebês acordam no meio da noite, frequentemente a causa é a fome, mas isso não significa que não podemos fazer nada. Enchendo o tanque. Se seu filho acorda de hora em hora ou pelo menos 2 vezes durante a noite, eu pergunto: com que frequência ele mama durante o dia? Meu objetivo é descobrir se as mamadas diurnas são suficientes para sustentá-lo à noite. Com exceção dos bebês prematuros, as mamadas devem ocorrer a cada 3 horas antes dos 4 meses de idade. Se você o alimenta com menos frequência, provavelmente ele não recebe alimento suficiente para sustentar e acorda à noite para tentar recompensar essas calorias. Para prolongar o sono nessa época, alimente o bebê a cada 3 horas durante o dia e, além disso, ofereça mais leite antes de dormir, enchendo o tanque, incluindo a refeição robusta, chamada de mamada dos sonhos. Como identificar e reagir aos sinais de fome? Quase sempre você alimenta o bebê quando ele está com fome. Um problema comum, no entanto, é que os pais tendem a interpretar todos os choros do bebê como fome. Quais sons ele produz e qual a aparência quando chora? Você saberá que ele está com o estômago vazio se prestar atenção, porque ele lambe os lábios e depois começa a fazer manha. Ele põe a língua para fora e vira a cabeça como um filhotinho de pássaro procurando comida. Obviamente, se o bebê acorda no meio da noite chorando, você não tem o benefício das dicas visuais. Mas se ouvir com cuidado, basta um pouco de prática para saber as diferenças de choro. Ele acorda em horários diferentes durante a noite? Como já expliquei, o despertar irregular quase sempre indica fome. Se você não souber qual é o padrão, registre os horários dele durante algumas noites. Porém, também é necessário considerar outras perguntas. Ele está ganhando peso de maneira estável? Essa é uma das minhas preocupações com bebês de mais de 6 semanas, principalmente se a mamãe está amamentando pela primeira vez. Em geral, o leite materno demora até 6 semanas para se estabelecer. A ausência do ganho de peso também pode indicar que o bebê não está comendo o suficiente, seja por causa do suprimento de leite da mãe insuficiente ou porque ele ainda tem dificuldade em sugar. Se o bebê não ganha peso de maneira estável, consulte o pediatra. Você também pode fazer um bombeamento para verificar o suprimento de leite se ele é adequado. Impulsos de crescimento. Talvez você não tenha enfrentado dificuldade com a alimentação. Digamos que o bebê esteja em uma rotina excelente. Mesmo assim, perto de 6 ou 12 semanas, em vários intervalos a partir de então, o bebê passará por impulsos de crescimento. Aí o apetite dele aumenta por alguns dias. Embora costumasse dormir 5 ou 6 horas seguidas, ele começa a acordar durante a noite para mamar. Esse é o ponto em que muitos pais têm problemas pela primeira vez. Como não reconhecem o impulso de crescimento ou não sabem o que fazer quando ele ocorre, começam a alimentar o bebê à noite ao invés de aumentar suas calorias durante o dia. E com isso estabelecem um padrão de paternidade acidental. A solução é a paternidade consciente. Observe o quanto o bebê mama durante o dia e noite. Se ele toma leite industrializado e está esvaziando as mamadeiras, ofereça um pouco mais. Se você amamenta, é um pouco mais complicado, pois o seu corpo precisa produzir mais leite. Portanto, durante 3 dias, tomem algumas medidas para aumentar a produção. Você pode fazer um bombeamento e a cada mamada o bebê deve esvaziar um seio e então começar o outro. Quando ele esvazia o segundo seio, volte para o primeiro. Embora ele pareça vazio, o corpo sempre produz leite em resposta à sucção. Uso da chupeta. Quando os pais me dizem, o bebê quer mamar a noite toda, eu sempre suspeito que eles estejam confundindo as dicas da fome com uma necessidade instintiva de sugar. Para determinar a causa, eu pergunto, o bebê chupa chupeta? Algumas pessoas sugerem o uso da chupeta apenas quando o bebê precisa de conforto extra, mas eu recomendo nessa fase. A chupeta ajuda a acalmar o bebê e poucos se tornam dependentes dela. Nesses casos, eu sugiro descontinuar o uso. No entanto, segundo a minha experiência, os bebês sugam até dormir e quando chegam à terra dos sonhos, soltam a chupeta e continuam dormindo tranquilamente. Usar a chupeta quando o bebê acorda cedo para uma soneca ou durante a noite também é uma ótima forma de testar se ele está realmente com fome ou se ele apenas precisa sugar. Fim da parte 2 do capítulo 5.